Che Guevara foi um revolucionário marxista, aliado de Fidel Castro durante a Revolução Cubana, uma figura política lendária. Seu nome é frequentemente associado à rebelião, revolução e socialismo. Bem-vindos ao Biografias! Eu sou a Monique e hoje você vai conhecer Che Guevara. Se você se interessa por biografias, se inscreva no canal, que toda quarta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo. Ernesto Rafael Guevara de La Serna nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, Argentina, em uma família de classe média descendente de irlandeses. O filho mais velho de 5 irmãos de Ernesto Guevara Lynch e Célia de La Serna. Em 1930, a família mudou-se para Alta Grácia, que fica na região serrana de Córdoba. Lá, ele passou grande parte de sua infância e adolescência estudando em colégios locais. Inclusive, a casa que ele passou bons anos de sua juventude, atualmente, é um museu que reconta detalhes de sua vida. Ele sofreu de asma na juventude, mas ainda assim conseguiu se destacar como atleta no futebol, golfe, rugby e natação. Ele também gostava muito de ler e absorveu as opiniões políticas de esquerda de sua família. Na adolescência, tornou-se politicamente ativo, juntando-se a um grupo que se opunha ao governo de Juan Perón. Depois de se formar com louvor no ensino médio, Guevara estudou medicina na Universidade de Buenos Aires, mas em 1951 deixou a escola para viajar de moto pela América do Sul com um amigo, Alberto Granado. As péssimas condições de vida que testemunhou em sua jornada de 9 meses o afetaram profundamente. Ele chegou a prestar assistência médica a pessoas pobres. Essa experiência moldou sua visão de mundo. Ele passou a ver a América Latina como uma entidade cultural e econômica cuja libertação exigiria uma estratégia intercontinental. Durante a viagem, Guevara manteve um diário, que foi publicado póstumamente sob a orientação de sua família, como Diários de Motocicleta. Ao retornar para casa, ele voltou à faculdade de medicina no ano seguinte, mas com a intenção de cuidar dos necessitados, e recebeu o diploma em 1953. No entanto, com o aumento do interesse de Guevara pelo marxismo, ele decidiu abandonar a carreira de médico, acreditando que somente a revolução poderia trazer justiça ao povo sul-americano. Em 1953, ele viajou para Guatemala, onde testemunhou a derrubada de seu governo de esquerda apoiado pela CIA, o que só serviu para aprofundar suas convicções. Por volta dessa época, Guevara adquiriu o apelido Che, uma espécie de interjeição na Argentina, que ele dizia tanto em seus discursos que acabou se tornando seu apelido. Em 1955, Guevara casou-se com Hilda Gadea, uma economista, líder comunista e autora peruana. Eles moraram no México e lá Guevara conheceu o revolucionário cubano Fidel Castro e seu irmão Raul, que planejavam a derrubada do governo de Fulgêncio Batista. Che Guevara esteve com as Forças Armadas de Fidel em dezembro de 56, para o movimento 26 de julho, que desembarcou uma força de 81 homens na província cubana de Oriente. Ele foi um dos poucos que sobreviveram ao ataque inicial. Nos anos seguintes, ele serviria como principal conselheiro de Fidel e lideraria suas crescentes forças de guerrilha em ataques contra o regime de Batista em decadência. Guevara inicialmente veio como médico da força, mas ele também tinha treinamento no uso de armas e se tornou um dos assessores de maior confiança de Fidel. Em janeiro de 1959, depois que as tropas vitoriosas de Fidel entraram em Havana, Fidel Castro assumiu o controle de Cuba e colocou Guevara no comando da prisão de La Habana.
onde se estima que centenas de pessoas foram executadas por ordem de Guevara. Ocasionalmente, ele agia como carrasco com os suspeitos de traição e desertores e supervisionava as execuções de indivíduos considerados inimigos da Revolução. Mais tarde, ele foi nomeado presidente do Banco Nacional e ministro da Indústria e fez muito para ajudar na transformação do país em um Estado comunista. Também, em 1959, ele se divorciou de Hilda Gadea, com quem havia tido uma filha, ao qual tinha o mesmo nome da mãe, e se casou com Aleida Marte, com quem teve 4 filhos, Aleida, Camilo, Célia e Ernesto Guevara. No início da década de 60, Guevara também atuou como embaixador de Cuba. Tornou-se cidadão cubano proeminente no recém-estabelecido governo marxista. Viajou pelo mundo para estabelecer relações com outros países, principalmente a União Soviética, e foi fundamental durante a invasão da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis cubanos. Ele também escreveu um manual sobre a guerra de guerrilha em 1964. Ele fez um discurso nas Nações Unidas no qual condenou a política externa dos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul, ficando conhecido no Ocidente por sua oposição a todas as formas de imperialismo e neocolonialismo e por seus ataques à política externa dos Estados Unidos, demonstrando notoriamente seu desdém para o capitalismo. Em 1965, com a economia cubana em frangalhos, Guevara deixou seu posto para exportar suas ideologias revolucionárias para outras partes do mundo. Durante esse período, ele renunciou ao cargo de ministro no governo cubano e também à cidadania cubana. Ele viajou primeiro para o Congo para treinar tropas na guerrilha em apoio a uma revolução, mas abandonou no mesmo ano, quando a tropa falhou. Ele seguiu primeiro para Tanzânia e depois para uma casa segura num vilarejo perto de Praga. Após um breve retorno a Cuba em 66, Guevara partiu para a Bolívia com uma pequena força de rebeldes para incitar lá uma revolução. Depois de alguns sucessos iniciais em combate, Guevara e seu bando guerrilheiro viviam constantemente fugindo do exército boliviano. Mas ele foi capturado pelo exército boliviano e executado em La Higuera, em 9 de outubro de 1967, aos 39 anos, com 9 tiros. O carrasco que se ofereceu para matar o revolucionário foi Mário Terán, um sargento de 27 anos que pediu para atirar, porque 3 de seus amigos haviam sido mortos em um tiroteio com o grupo guerrilheiro vários dias antes. Eles cortaram as mãos do revolucionário para provar sua identidade antes de jogar seu corpo em uma vala comum com outros guerrilheiros. Somente 28 anos depois, o general boliviano Mário Vargas disse ao biógrafo John Lee Anderson que o corpo de Che Guevara estava perto da pista de pouso em Vale Grande, o que levou a uma busca massiva. Um cadáver foi descoberto em julho de 1997, que, segundo especialistas, corresponde à descrição de Guevara, em partes devido à falta das mãos e ao fumo para cachimbo encontrado no bolso de uma jaqueta. Ele foi enterrado em Santa Clara, Cuba, na base de uma estátua gigante que retrata sua imagem. Muitos na direita política o condenaram como brutal, cruel, assassino sociopata e muito disposto a usar a violência para alcançar fins revolucionários. Por outro lado, a imagem romantizada de Guevara como um revolucionário foi especialmente grande para a geração de jovens radicais de esquerda na Europa Ocidental e na América do Norte, na turbulenta década de 60. Seu rosto com bigodes adorna camisetas e pôsteres, emoldurado por uma boina cravejada de estrelas vermelhas e cabelos longos, com uma expressão resoluta, foi derivada de uma foto tirada pelo fotógrafo cubano Alberto Corda, em 5 de março de 1960, em uma cerimônia pelos mortos de um navio de Havana que explodiu.
No início, a imagem de Che foi usada como uma declaração de rebelião, depois como um chique radical e, com o passar do tempo, como um logotipo abstrato. Embora para alguns ele continua sendo uma inspiração duradoura e revolucionária. Em todo caso, a vida de Guevara continua a ser um assunto de grande interesse público e tem sido explorada e retratada em vários livros e filmes, incluindo Diários de Motocicleta de 2004, que estrelou Gael Garcia Bernal como Guevara, e o filme biográfico em 2 partes, Che, de 2008, em que Benício Del Toro retratou o revolucionário. O próprio Che Guevara era um leitor ávido e escreveu diversos livros. Agora, algumas curiosidades sobre Guevara. Ele jogava xadrez e inclusive participou de torneios na infância. Seu apelido na escola era Chancho, que significa porco, por causa de sua aparência desleixada. Após sua execução, suas mãos foram removidas cirurgicamente por um médico e enviadas a Buenos Aires para a identificação de impressões digitais. Na cidade de Rosário, seu local de nascimento, há uma estátua de bronze dele com quase 4 metros de altura. Cuba tinha uma taxa de alfabetização de cerca de 60%. Quando Che assumiu, ele enviou trabalhadores para construir escolas e treinar professores, onde a taxa de alfabetização aumentou para 96%. Ele visitou mais de 30 países. As últimas palavras de Che Guevara foram direcionadas ao seu carrasco. Ele disse: "Eu sei que você veio me matar. Atire, covarde. Você só vai matar um homem." Se você tem alguma informação para acrescentar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal para mais conteúdo. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.